Fala pessoal, certinho? E aí, literatura apresenta alguma relação com a malandragem? A literatura brasileira possui alguma relação com o jeitinho brasileiro? Bom, se quer saber, fica comigo. Roda a vinheta. Meus queridos, literatura e malandragem. Quais foram as impressões, quais foram os registros, como surgiu o viés malandro na literatura brasileira? Quais obras estão relacionadas? Quais foram os locais onde estes personagens, o personagem malandro apareceu? E particularmente, quais são as outras artes inseridas nesse processo? E algo muito importante, qual o ponto social e político que essa malandragem literária esconde ou revela? Bom, observe então, tema da nossa aula de hoje, meus queridos, literatura brasileira, professor Josi, equipe Dascalos, literatura e malandragem. Aqui, apesar de estar apresentando para vocês o aspecto pitoresco e caricatural, né? O arquétipo do malandro carioca dos anos 20 e 30, nós vamos especificar como essa figura da malandragem cresceu em nossa literatura. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir aqui o que é essa malandragem. Quais as suas consequências na análise literária. E por que no Brasil nós temos personagens que a representam. Rapidão, vamos rememorar o seguinte. A partir da independência brasileira, com as nuances do romantismo, nós começamos a estruturar uma literatura brasileira, nacional. Um viés particular seria a busca do individualismo, do ser brasileiro. Nós temos também o desenvolvimento de alguns centros urbanos, vamos citar aqui o Rio de Janeiro, onde ali, num período mais próximo já do realismo, do romantismo para o realismo, algumas obras são elencadas pelos críticos literários como sendo as precursoras da chamada ou do chamado romance malandro na literatura brasileira. Certo? Desde já especifico que esse malandro na literatura brasileira poderá ser tratado, às vezes, como um anti-herói, às vezes como um malandro, às vezes ele é referenciado como uma espécie de nova formulação de uma herança ibérica, no caso, o pícaro espanhol, ok? Claro, adaptado aos moldes tupiniquins, beleza? Para explicar todo esse processo, gostaria que vocês acompanhassem comigo algumas anotações que facilitarão a nossa conversa. Vejamos. Tema da nossa aula, literatura e malandragem. Ok. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês. O que é ser malandro? O que é ser malandro? É ser um desregrado? Pode ser, mas por que ele é desregrado? Vamos elencar esse tipo de questionamento. O que é estar ligado à malandragem? Por que a malandragem torna-se necessária? Ou por que ela torna-se a única via para alguns? Bom, para trazer essa discussão, eu trouxe aqui um texto interessantíssimo de alguns pesquisadores, pessoas que discutem esse assunto da malandragem literária. E, de começo, vamos lá. Malandro é um ser de margem, ok? Por isso, marginalizado. É um ser de margem, pois seus domínios geográficos não são nem o morro, nem os bairros da classe média, mas os lugares de passagem, ok? O malandro é um ser de fronteira, é um ser de passagem. Não é um operário bem comportado, nem um criminoso comum. Não é honesto, mas não é ladrão. Daí o termo anti-herói. Ele não é honesto, mas também não é ladrão. Ele é malandro. Sua mobilidade é permanente, não para. Dela ele depende para escapar, ainda que passageiramente, às pressões do sistema. Opa, quer dizer então que o sistema colabora para a formação do malandro? Sim.
a poética da malandragem, ou seja, a arte que surge desse contexto social, é, acima de tudo, uma poética de fronteira, que beira a carnavalização que vamos estudar aqui. Ok, portanto, meu querido, o conceito de marginalidade deve ficar claro também que ele muda de acordo com a época e com o contexto político. Veja bem, muda com o modo que a sociedade e o governo encaram esse personagem. Por exemplo, aqui no Brasil, um exemplo interessante para vocês, ó. O malandro dos anos 30 não é o mesmo, nem se veste da mesma forma que o dos anos 40, aqui no Brasil. Sob a pressão das diretrizes estadanovistas, o malandro, que era moda, o malandro anti-herói, transforma-se no malandro regenerado. No entanto, sempre foi, isso aqui é interessante, sempre foi perseguido pelos representantes da lei e da ordem, e sempre se esquivando sob sua caricatura de pequeno burguês. O malandro é uma paródia do burguês. Vamos compreender isso? Que coisa legal. Meu querido, vamos deixar claro então que o malandro tem muito de carnaval. O malandro é a fantasia constante do proletariado, do negro, do oprimido, encarnando, como vocês podem observar aí, a realização de certos anseios coletivos. Portanto, eu escrevi aqui que o malandro é uma voz coletiva, nós podemos encará-lo assim, e é muito interessante que seja assim encarado. Não trabalha no pesado, é temido e respeitado pelos homens, desejado pelas mulheres, vive sempre na orgia e no samba, sem jamais perder a linha e a fala. O malandro não deixa de ser um oprimido que permanece fantasiado o ano inteiro. Gente, muito interessante isso. Porque um outro pensador dessa área social, Roberto da Mata, afirma que o carnaval não deve ser analisado apenas nos 4 dias aí de festas. Mas ele passa a fazer sentido quando nós o analisamos em relação ao resto do ano. Quem garante que nós não vestimos as máscaras é no resto do ano? Talvez por uma imposição social, seja lá. O fato é, o malandro é aquele que permanece fantasiado o ano inteiro. Interessante essa fala aí desses estudiosos, né? E aqui, vejamos também um outro detalhe para selar essa parte inicial aqui. Roberto da Mata entende que o carnaval, os malandros e os heróis constituem criações sociais. Você já pensou nisso? Enxergar a malandragem, o carnaval, o heroísmo como criação social. E que representa o quê? Representa os problemas e dilemas básicos da nossa estrutura que os gerou. Nessa perspectiva, todo o ritual carnavalesco, meu querido, olha só que coisa linda. Todo o ritual carnavalesco e o mito do malandro e do herói seriam manifestações de uma denúncia de alguns comportamentos sociais velados por interesses e complicações do cotidiano. Bom, quero mesmo causar esse momento de reflexão. Quando falarmos em carnaval, festas populares, malandragem, qual é o nosso olhar como estudantes, como brasileiros? De onde vem essa cultura, de onde vem essa formação? Uma perspectiva interessante é esta. Os malandros, os carnavais, os heróis constituem formas de manifestação social, uma espécie de denúncia da nossa realidade. Ok? Interessante esse viés. E agora, num viés na literatura brasileira, Antônio Cândido aponta para a nossa literatura como sendo o primeiro malandro da literatura brasileira a figura de um personagem deste autor aí. A obra Memórias de um Sargento de Milícias, escrita por Manuel Antônio de Almeida, traz para o Brasil, no período de transição do romantismo para o realismo, a figura de Leonardinho, que é considerado pelo crítico da língua portuguesa, o crítico da literatura em língua portuguesa, o primeiro malandro da literatura brasileira. Segundo ele, a partir de Leonardinho, uma genealogia da malandragem se estabelece na literatura. E a literatura passa a dar voz agora a estes personagens. Para quê? Para que, por meio deles, denúncias aconteçam. Por meio deles,
quadros sociais sejam levados à discussão. Ok? Então vamos deixar claro, primeiro malandro da literatura portuguesa é, segundo Antônio Cândido, Leonardinho, da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Isso é importante para você, beleza? Outro detalhe, vamos ver aqui, é o seguinte. Quando eu falo na obra da malandragem na literatura, as principais características estão elencadas aqui. Eu falo de um estilo que é mais próximo do povo, portanto coloquial. Utilização do humor, que também identifica com o cotidiano. Personagens jamais são idealizados. Como eu disse pelos conceitos iniciais, ele não é um ladrão, tá? E nem um homem de bem. Ele é malandro. O cenário da narrativa, sempre as pessoas simples, tá? Profissões próximas do povo, pessoas próximas do ambiente popular. Não há estudo psicológico das personagens, tá? Nesse contexto da literatura malandra. Os personagens são apresentados ao leitor por meio de suas ações ou funções que ocupam, né? E sempre, no caso aqui da obra do Manuel Antônio de Almeida, é também classificada como uma obra que tem uma característica documental por querer registrar como era a vida no tempo do rei, né? Ali, às vésperas da independência. Bom, aí você fala, poxa, mas se eu tenho ali uma pessoa que faz coisas fora do contexto da ética para a época, por que ele é ainda uma obra romântica? Se eu tenho a figura de um anti-herói, como que um anti-herói pode ser romântico? Bom, vejamos algumas explicações. Primeiro, ele é um anti-herói, é um malandro, tá? Ele não é um herói. O enredo não possui personagens da classe dominante, isso é interessante buscar. Os personagens não são divididos em boas e más, não há maniqueísmo, atenção, tá? O narrador não julga, tá? Não classifica o que elas estão fazendo, tá? Então não há nenhuma avaliação de suas condutas. O sentimentalismo é substituído pelo humorismo. Claro, só ainda é uma obra romântica, porque o final da obra ainda caímos naquela mesma linha de pensamento, em que o amor torna-se a redenção para aquele personagem. Beleza, beleza. Adiante. Após esta obra, é interessante relembrar que outras obras compõem essa genealogia da malandragem na literatura brasileira. A saber, Macunaíma, de Mário de Andrade, ok? Começo do século XX. Pedro Diniz Ferreira Quaderna, de Ariano Suassuna, da obra Pedra do Reino. Galvez, da obra Galvez, o Imperador do Acre, de Márcio Souza, né? Paulo, da obra Os Voluntários, de Moacir Scliar. Temos também Geraldo Boaventura, da obra O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino. Anfilóquio, da Queimada Canabrava, da obra Cogitário, de Napoleão Saboia. E também vamos desembocar numa obra dramática, né? Numa obra teatral, na verdade, de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, que apresenta aí um baita malandro, que é a figura de João Grilo. Que, então, nós apreendemos aqui. Existe na literatura brasileira, a partir da obra Memórias de um Sargento de Milícias, uma espécie de genealogia da malandragem. Personagens que representam o jeito de ser brasileiro, o jeito de se virar aqui, o jeito de denunciar e suportar as pressões de um sistema. Ok? Outra coisinha que eu quero deixar claro e dar um toque aqui em vocês, nós sabemos que as questões sempre constituem de interdisciplinariedade. A dança, né, os ritmos musicais, também estão envolvidos aí nessa intertextualidade das linguagens. Portanto, dentro da estética da malandragem, eu preciso falar do samba. Acompanhem comigo. O samba, ele é típico ali do começo do século XX, né? O samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. O poeta Vinícius de Moraes deixa claro, né? Toda essa condução do samba que ali espalha, né? Pelos morros cariocas e pelo subúrbio carioca, e dali germina como uma voz coletiva, uma resistência. É disso que vamos falar aqui. Olha um detalhe interessante entre o samba e o choro
né, um gênero instrumental um pouco antes do samba. Olha a comparação desses dois. O choro tinha mais prestígio naquele tempo. O samba era mais cantado nos terreiros pelas pessoas muito humildes. Se havia uma festa, o choro era tocado na sala de visitas e o samba só no quintal para os empregados. O samba era coisa de preto e de pobre e, sem dúvida, por isso mesmo, socialmente estigmatizada. Essas são as anotações de Matos, que esclarece bem como que o samba surge como uma forma de identificação do marginalizado no começo do século XX. Olha que coisa mais interessante. Outra coisinha que vou deixar claro para vocês aqui, caminhando aí para o nosso encerramento, que, olha, de acordo com Matos, isso aqui é um dado interessantíssimo para a nossa provocação. De acordo com Matos, a informação de que nas décadas de 40, 50 e 60, 95% da população das favelas cariocas eram constituídas de negros e mulatos, contra um índice de apenas 27% de gente de cor na população geral da cidade, fazendo deste modo as favelas como redutos de uma autoafirmação racial que não encontra lugar fora delas, no espaço dominado pelos brancos. Podemos inferir que a malandragem que estamos propondo aqui agora seria um fenômeno, a voz coletiva, uma das manifestações necessárias para quê? Para preservar a cultura das classes populares. Olha só que viés, que perspectiva interessante para pensarmos agora essas manifestações culturais. De onde surgem? O porquê surgem, né? Interessante saber que elas surgem para a manutenção de uma cultura popular. Sem elas, essa cultura ficaria o quê? Apagada. Bom, meus queridos, termino esta apresentação deixando claro que cada contexto terá seu modo de apresentar o pícaro. Essa é uma afirmação de Alfredo Bose, professor de literatura, que vem agora colaborar para quê? Deixar claro que no Brasil, em nosso ambiente, nós temos uma forma de aguentar as pressões do sistema. Ok? É isso daí. Volta para mim aqui. Espero que, ao estudar literatura e malandragem, nós tenhamos no Brasil esta percepção de que a arte literária ela está ligada ao contexto social, está ligada ao cotidiano. A sociedade, por meio da literatura, passa a ser o quê? Conhecida. Os problemas sociais passam o quê? Entrar em erupção com esses personagens. Então, quando nós deparamos com alguns personagens engraçados, até mesmo caricaturais, a nossa análise deve ser um pouco mais profunda, a ponto de analisar como eles são formados e fazer aquilo que a maturidade da literatura brasileira conseguiu. Ultrapassar o aspecto caricatural, o aspecto pitoresco desses personagens, para enxergar o que por meio desses personagens eles estão denunciando. O que esses personagens denunciam? Tá? O que devemos levar em conta aqui para a organização do nosso sistema? É isso daí. Literatura e malandragem. Se você gostou, siga o nosso canal Dáscalos, Equipe Dáscalos. E olha só, curta, compartilhe. Tamo junto. Valeu, fraterno abraço.